Boa tarde a todos, pessoal. Tirar as forças ocultas aí, né, depois do almoço. Agradecer o convite da TESM aí com relação à questão desse curso. E realmente, durante esses 17 anos que a gente está trabalhando com gestão pública, a gente percebe cada vez mais como é importante ocorrer a questão da capacitação, justamente para se evitar uma coisa que ninguém quer, que é a questão de responsabilizações, né? Hoje a gente vai ter um momento aí, né, de que a gente vai falar muito sobre a questão da 14133, uma lei que a gente costuma dizer que nasceu de uma forma meio que atrapalhada, porque houve diversos projetos de lei visando atualizar a 8666, a 10.520, e a gente percebe que essa lei ela terminou já nascendo um pouco antiga, né? Porque algumas falhas legislativas elas terminam permanecendo. Eu vou colocar algumas situações aqui justamente com relação à parte prática, tá? Porque até para quem é da área jurídica, essa lei ela traz às vezes algumas pegadinhas. E hoje a gente deve se nortear justamente com relação à questão do TCU, né? O TCU, ele hoje termina sendo o nosso, o grande norte com relação aos funcionamentos a serem adotados, porque quer queira, quer não, lá na frente a responsabilização termina partindo do TCU. Se verifica muito no processo administrativo, o que a gente chama de processo canino. Eu não sei se vocês aqui passam por essa situação, que fica o departamento tal, a secretaria tal, e o processo não sai do canto. Ou seja, às vezes a pessoa tem receio de vir a colocar no papel uma motivação, tem receio de colocar no papel a justificativa, e não sabe ela que quando ela não coloca essa justificativa, para ela está sendo bem mais penoso do que se ela viesse a justificar um determinado ato num processo administrativo. Então, porque o setor de compras é um setor importantíssimo dentro da administração pública. E aí, já partindo com relação ao curso, a gente vai buscar ver a parte da aplicação da lei, princípios, algumas definições, tá? E aí a gente vai ter aí a situação da elaboração do ETP e da elaboração do TR, tá? ETP, para quem não sabe, estudo técnico preliminar, e TR, termo de referência. Então, muitas vezes a gente, quando a gente fala para o grupo de servidores, tem o PAC, e o PAC é justamente o quê? A questão do plano anual de compras, tá? Onde no plano anual de compras se tem justamente toda a programação, todo o planejamento que vai ser feito com relação às diversas secretarias. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, a gente sabe que todo mês tem um mês amarelo, um mês verde, um mês rosa, um mês vermelho, um mês azul, né? Então o que acontece? Cada um desses eventos aí, sempre se tem já aquela programação do que é que vai ocorrer, né? Ou seja, se faz necessário que cada setor possa vir a fazer o que a gente chama de planejamento. Vocês vão ver o Carlos falar aqui 4.500 vezes a palavra planejamento, tá? Porque sem planejamento não sai do canto. Ah, professor, é difícil no dia a dia. Falar é fácil, mas no dia a dia é difícil. Mas se a gente para, por exemplo, 1 ou 2 dias para poder tentar vir a fazer esse planejamento com relação a cada pasta, consequentemente, termina sendo mais fácil operacionalizar no futuro. Então, por exemplo, aqui a parte de shows e eventos, fica vinculado aqui pasta. Cultura, tem alguém aqui da cultura? O amigo ali. Então, por exemplo, o amigo sabe quando é que são as festividades de maior importância, né? Réveillon, Carnaval, Semana Santa, Emancipação Política, São João,
independência e por aí vai. O que é que a gente precisa em cada evento desse? Eu vou precisar, sempre tem shows, né? Então eu vou precisar de estrutura de palco e som, eu vou precisar de estrutura de tendas. Então, se eu faço esse planejamento de forma antecipada, consequentemente, é mais fácil quando chegar lá para a Edjane e vir fazer a licitação, a licitação já sai para todo aquele ano e não fica aquela loucura. Esses procedimentos a gente tem que ter a cautela, porque a cada dia que se passa a fiscalização ela termina sendo mais atuante, as formas de realizar a fiscalização terminam sendo mais diferenciadas possíveis, tá? E consequentemente há essa possibilidade da questão da responsabilização. A 14133 ela vai se aplicar para quem? Ela se aplica para todo mundo? Podemos dizer que sim, exceto com relação a quê? Empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, não só a Igaci, como todos os outros entes terminam sendo obrigados a vir a ter a questão de quê? Da obrigatoriedade de se utilizar da Lei 14133. Né? A questão da governança municipal. Eu vou falar aqui rapidamente dessa questão da governança, até porque o meu sócio, Ari, ele vai fazer uma abordagem no outro dia mais específica com relação a isso, tá? Mas o ministro Augusto Nardes teve uma reunião que a gente participou lá em Brasília, e o ministro Augusto Nardes, ele colocou com a maestria de sempre, né? E aí ele traz, por exemplo, escolher líderes competentes e avaliar seus desempenhos, líderes com ética e que combatam os desvios, estabeleça-se um sistema de governança municipal, facilitar a sua gestão, estabeleça um modelo de gestão estratégica que assegure o seu monitoramento e avaliação, né? Então, quando a gente tem essa questão, por exemplo, de sistema de governança, a gente já vem para a nossa realidade. Mas o TCU e a CGU já verificou que, com relação àquelas atividades consideradas de atividade meio, como por exemplo a Secretaria de Administração, o carro para a Secretaria de Educação, o carro para a Secretaria de Agricultura, não seria tão viável a questão da alocação, porque termina havendo um desperdício de recurso financeiro. Ações de entrega considerando a necessidade do seu município, estabeleça a meta de condições e de sua equipe para alcançá-la, né? Então isso que o município aqui de vocês está fazendo é fantástico, é o que o município de Igaci está fazendo. A gente está, pessoal, aí há pouquíssimo tempo com relação à entrada da nova lei, mas é aquela situação, ou o município se adequa àquela realidade, ou então lá na frente vai ter problema. Vai estar fazendo de forma atropelada e, consequentemente, vai terminar tendo aí a responsabilização para os gestores e para quem está também num ciclo processual. Porque nenhum prefeito, nenhum gestor, nenhum secretário vai querer ter problema lá na frente, né? Por isso que aqui vocês estão de parabéns, que vocês saíram na frente de vários municípios aqui de Alagoas, que sequer estão contando com a situação de uma eventual prorrogação. E a gente sabe que essa prorrogação ela não vai acontecer. Então é muito melhor tomar conhecimento antes, tirar as dúvidas, começar a implantar algumas medidas administrativas, algumas rotinas administrativas, para que lá na frente não venha ser pego de surpresa. Estabelecer parcerias a fim de diminuir esforços pelo município. Que parcerias seriam essas? Você se fazer consórcios, ou então fazer parcerias com outros municípios, visando justamente o quê? Visando justamente trazer uma maior economia de escala aí com relação à questão da contratação. Por exemplo, questão de cotação de preço, a cotação espírita. O que é a cotação espírita? O processo administrativo aparece lá a apresentação da proposta, não tem um e-mail, não tem um aviso de cotação, não tem nada. E aí o que acontece? Se não utilizar desse sistema, vai estar cometendo o que a gente chama de erro grosseiro. Tá? Lei 13.655, artigo 28 da Lei 13.655. Então o erro grosseiro ele é passível com relação à questão da responsabilização.
Estabeleça um caminho com mais transparência, prestação de contas e responsabilização, que é justamente a transparência, o portal da transparência, né? Inclusive, vocês aqui utilizam a dispensa pela 1433, utiliza não, né, Diana? Mas quando for utilizar, já vai ter que estar vinculado ao PNCP. O que é o PNCP? Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, todos os atos eles têm que ser publicados obrigatoriamente no PNCP. E aí a gente vem para a questão da vigência, né? Conforme vocês sabem, agora, 2023 já se inicia, né, a regra para valer. A aplicação imediata, ela se deu tão somente com relação à parte dos crimes, toda aquela parte de crimes prevista lá na 8666 já foram devidamente revogadas pela Lei 14.133, tá? E aí vem um período aí de convivência, né, entre a 14.133 e as outras normas, ou seja, a 10.520 e outras. Municípios com até 20 mil habitantes terão 6 anos para cumprir os requisitos do artigo 6º e 8º. Alguns questionamentos que acontecem no dia a dia. Posso utilizar a lei nova e a lei antiga no mesmo procedimento? Não há, pessoal, a possibilidade de eu via utilizar uma determinada legislação e depois via utilizar a 14.133. Esqueçam isso, tá? Eu tenho certeza que aqui vocês nem pensam em fazer isso, mas repassem para outros municípios que às vezes o pessoal ainda tem essa ideia. Contrato iniciado pela lei antiga poderá ser prorrogado por até 10 anos, conforme a gente já falou, não, tá? Posso já utilizar a lei nova para a contratação direta? Sim, né? Ou seja, já é possível você utilizar para a contratação direta pela lei nova, pela 14.133. Então, por exemplo, os municípios que a gente presta serviço no escritório, todos esses municípios a gente já recomendou que se utilize a 14.133, porque é uma forma, às vezes, de operacionalizar e facilitar a aquisição de bens e serviços. Partindo aí para a parte dos princípios, só para eu poder saber aqui como é que atua, pessoal, fora as duas colegas ali atrás, e a Edjane, tem mais alguém que tem formação jurídica, que é formado em Direito? A colega, o colega. Pronto, os outros são de outras formações, administração e outras, não é isso? Pronto, beleza. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui de forma mais prática e pontual possível, tá? Mas como foi solicitação da organização do evento, a gente tem que trazer para vocês. Primeira questão do LIMP, né? Ou seja, os princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Quando eu falo em legalidade, eu estou falando de quê? A lei, o edital e os instrumentos, ele tem que vir de acordo com o que está previsto lá na lei, tá? E qual é a nossa lei? A 14.133. Então eu não posso vir a realizar normas, ter normas do edital que venham a ser contrárias a 14.133. Então a 14.133 ela tem algumas situações que a gente vai ver daqui a pouquinho com relação à questão de marca, tá? E aí o que é que ocorre? Se eu não fizer da forma que a 14.133 ela vem trazendo, eu vou estar ferindo o quê? O princípio da legalidade. Ferindo o princípio da legalidade e, consequentemente, vai ocorrer o quê? A situação da anulação da licitação. Impessoalidade, é claro, não pode ter a questão da pessoalidade, tá? Por exemplo, meu amigo que é presidente da comissão de licitação. Antes de ele ser presidente da comissão de licitação, ele é dono da maior empresa de fornecimento de água e gás aqui do município. Aí precisa licitar fornecimento de gás e água. Ele poderia participar? Não, tá? Porque estaria havendo aí a quebra do princípio da impessoalidade. Beleza? Tranquilo? Moralidade, né? E aí a gente lembra da improbidade administrativa, que na verdade é improbidade quando você não age de forma proba, né? E aí consequentemente geraria a responsabilização. Publicidade, que é a necessidade de ocorrer a publicação de todos os atos. Aí meus amigos da dupla sertaneja da cotação, a obrigatoriedade de se ter os avisos de cotações no diário, aqui vocês têm vinculado ao Diário Oficial da AMA,
Os avisos no Diário Oficial da AMA, os avisos também em determinadas situações no Diário Oficial da União, tá? Justamente para poder ter essa comprovação da publicação em todos os meios. Tá? E a eficiência, pessoal, que é buscar a questão da eficiência na contratação. Princípios gerais, interesse público, né? É um outro princípio também basilar, ou seja, você tem que criar regras que todos possam competir igualmente e não de forma direcionada, né? Ou seja, eu não posso criar um tipo de edital e que ele seja direcionado para a empresa A, para a empresa B ou para a empresa C vir a ganhar, tá? Porque lá na frente pode dar problema. E esse princípio aqui, pessoal, que é o princípio do planejamento, para mim, uma inovação que, apesar de ser inovação, mas já todo mundo já vinha falando há muito tempo, essa questão do planejamento na administração pública, ela é essencial. Transparência, tá? Ou seja, a licitação pública, o edital de licitação tem que trazer essa questão da transparência da informação, né? Eficácia, a gente já falou, e um outro princípio que eu coloquei aqui em vermelho, que é muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês aqui seguem à risca esse princípio, que é o princípio da segregação de função. Esse princípio da segregação de função, pessoal, é justamente o quê? Obrigatoriamente, tá? A segregação, quando se fala em segregação de função, somente com relação a quê? Cada cargo público tem as suas atribuições. Cada função pública vai ter ali as suas atribuições. Então vocês precisam delimitar, se já não tem delimitado isso aqui, quais seriam aí as funções de cada setor. Justamente para evitar aquela situação de quê, pessoal? Do cara chuta na pequena área, corre para o escanteio, cruza, corre para a área para cabecear para fazer o gol. Vinculação a edital, a gente já falou, ou seja, o que está posto no edital vira lei, não tem como mudar. Julgamento objetivo, você não pode estar criando critérios, subterfúgios de julgamento subjetivo para tentar beneficiar A, B ou C. Tá? Economicidade. Economicidade é uma situação fantástica. Teve uma licitação de água mineral, eu pergunto a vocês, pelo quantitativo, quem compraria água mineral mais barata? O Tribunal de Contas do Estado ou o Governo do Estado? Governo do Estado, né? Quantidade gigantesca maior do que o Tribunal. No Tribunal a gente conseguiu comprar pelo preço quase que a 50% do preço que o Estado tinha colocado. Porque na hora do pregão, o cara dizia, não, o valor mínimo é esse. Eu digo, olha, se for esse valor, adianta logo. Subia para a Procuradoria, o processo vai morrer. Eles não vão seguir com o processo, não. Sempre o valor já estava baixo, a gente começou a baixar, a gente sabia a faixa que ele podia chegar, para não dar inexequível também, né? E a gente retirou aquela picanha que era gorda, ficou uma picanha magrinha. Desenvolvimento nacional sustentável, aí entra mais a parte de engenharia, né? Operacionalizar esses procedimentos, com certeza termina sendo mais fácil resolver. Ou seja, uma simples petição, né, do procurador, uma simples petição que eu estou dizendo de forma genérica, tá, pessoal? Pode depois sair informação contrária. O peticionamento do município solicitando a desapropriação daquela área, já com o estado de utilidade pública e o negócio todo, isso aí a Caixa, ela já às vezes já libera a questão do primeiro pagamento, porque já sabe que já não depende do município em si, do judiciário, tá? E aí Renato Mendes, ele tem alguns pressupostos fundamentais para a contratação pública. Primeiro, saber que é preciso satisfazer a necessidade da administração, né? Conhecimento de que, para tanto, seria indispensável contar com um terceiro, ou seja, você recorrer ao mercado. E aí, por exemplo, passagem aérea, eu não sei se aqui vocês têm muito essa questão de passagem aérea, mas passagem aérea também, credenciamento, está sendo uma saída fantástica, porque dá problema geralmente com as agências, no tocante à questão de cancelamentos, que eles cobram os valores, etc. Tá? Clareza de que é preciso dispor de recursos orçamentários e financeiros,
isso aqui é importantíssimo, né? Por quê? O que é que a lei de responsabilidade fiscal, ela fala no artigo 42? Nos 2 últimos quadrimestres eu não posso gerar despesa porque eu não deixo dinheiro em caixa para pagar aquilo ali. Tá? O que quer dizer isso aí? No último ano de gestão, se vai se fazer uma licitação, por exemplo, em junho daquele ano e vai se ultrapassar até junho do outro ano, obrigatoriamente eu tenho que deixar o dinheiro em caixa como resto a pagar, sob pena de quê? Sob pena de ser responsabilizado por despesa irregular, artigo 16 da lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, e consequentemente a questão da improbidade administrativa, tá? Então, aqui a vantagem a gente tem da ata de registro de preço. Na verdade, a ata de registro de preço, quando ela surgiu, quando começou a ser mais trabalhada, muita gente pensou que era a salvação da lavoura, porque você não iria comprometer o orçamento. Sendo que eu acho que hoje a ata de registro de preço ela passou a ser muito mais um problema do que uma salvação. Por quê? A questão da oscilação econômica que a colega ali falou, né? Tendo em vista essas oscilações econômicas, por exemplo, medicamento, vocês lá devem ver isso aí frequentemente. Devido a essa questão da oscilação econômica, a empresa sempre vai estar solicitando essa questão do reequilíbrio. E aí termina ensejando em quê? Ensejando em ou problemas de impossibilidade de vir a fornecer aquilo ali, tá? Ou então, na situação do cara dizer, beleza, eu quero cancelar a ata. Ele é obrigado a continuar com a ata? Não. Ele, não tenho condições mais, o valor está muito abaixo, quero cancelar a ata. Ela vai você correr para poder fazer o procedimento licitatório, né? Reconhecimento de que a escolha do terceiro deverá ser a mais eficiente possível, né? Ou seja, você não pode buscar aquela saída mais fácil, você tem que buscar aquela melhor saída, né? A melhor saída e a saída mais fácil é uma diferença gigante. 14.133 aí, fase preparatória, seleção de fornecedores e gestão de contratos. Se a gente pega aí as últimas notícias de corrupção no Brasil, a gente pega sempre que esse problema de corrupção no Brasil ele está na parte da gestão do contrato. Mas por que o problema está na gestão do contrato? Porque o processo ele já nasceu errado. Se o processo ele nasce errado, lá na frente vai ocorrer uma situação, ou uma licitação fracassada, ou uma licitação deserta, ou um problema na execução desse contrato, tá? Justamente pelos erros praticados lá no momento do planejamento desse contrato, tá? E aí eu venho, questão aqui, planejamento, autorização, condução, recebimento e pagamento. Principais perguntas que a gente tem que fazer, pessoal, que a gente tem que se fazer enquanto equipe, tá? O que eu vou comprar, onde, quando e como, tá? Então essas perguntas aqui, para mim, elas são basilares, né? Ou seja, quanto é que você precisa, né? Para quando é que você precisa, né? Ou seja, como é que você vai querer? Vai querer entrega imediata? Vai querer fracionada, né? Alguns exemplos aí de questionamentos que eu trouxe para vocês, que alguns a gente já até falou, né? Então vamos imaginar aqui que vocês têm uma terceirização para serviço de limpeza nos prédios públicos aqui de Igaci, tá? O que seria mais viável? Contratar só a mão de obra ou contratar a mão de obra mais o material? Então tudo isso quem vai dimensionar é justamente quem? A equipe do planejamento. Combustível. Hoje combustível ou cartão, né? Hoje a tendência é utilizar o cartão. É muito mais eficiente, é muito mais simples, até a questão da gestão e a fiscalização fica mais fácil. Garantia do equipamento. Garantia legal ou a garantia estendida? Então, por exemplo, na parte de equipamento de informática é um problema sério, porque às vezes o cara vai e diz, eu vou comprar, chega o secretário de educação, chega o presidente fora e diz, olha, eu quero fazer uma licitação para a compra de 100 notebooks. Beleza, a gente vai precisar fazer um laboratório, tá, para os estudantes, e contratar e precisar adquirir 100 notebooks. Tranquilo. Com garantia estendida ou não? Se não for garantia estendida, o normal quanto é? 12 meses, né? Se for garantia estendida, pode chegar a 3 anos, 36 meses.
pode chegar a 48 meses. E aí, o que seria mais vantajoso? Vai depender do preço que você está pagando no produto e você fazer a questão do custo-benefício, tá? Então, por exemplo, equipamentos de informática, via de regra, se faz através da questão da garantia estendida, tendo em vista o investimento, que é um valor altíssimo, tá? E equipamentos frágeis, ou seja, qualquer coisa termina dando defeito, tá? Eventos, né? Contratar empresa especializada ou coordenar internamente a realização. Pontos cruciais como o planejamento, solicitação da área requisitante, devidamente justificada, né? Ou seja, tem que saber, mais uma vez falando, justificar por que eu quero aquilo ali, né? Qual a necessidade de se ter aquilo ali. Elaboração do estudo preliminar, visando oferir a melhor solução para atender a solicitação da área, tá? Realização do gerenciamento de risco e elaboração do tempo de referência. Então aqui a gente vinha falando sempre, olha, se eu tenho uma necessidade de aquisição de uma compra de um bem, se eu tenho uma necessidade de aquisição da contratação de um serviço, então eu preciso obrigatoriamente ter essas questões bem saneadas na cabeça, que não são difíceis de vir a se planejar, justamente para poder ocorrer uma licitação que não venha a ser fracassada, tá? Não venha a ser deserta, ou então que lá na frente o contrato não venha a ter um risco. Lá no meu estudo técnico preliminar, eu vou saber se vai ser melhor a locação, se vai ser melhor a compra. Lá no meu estudo técnico preliminar, eu vou saber se vai ser melhor o credenciamento ou se vai ser melhor o ARP. Lá no meu estudo técnico preliminar, eu vou saber se vai ser melhor, às vezes, eu terceirizar um determinado segmento de serviço, né? Ou se eu vou continuar com a contratação sob excepcional interesse público, quando não se tem ainda a questão do concurso, às vezes por impacto de folha, que é comum acontecer, né? Então são situações que não existe fórmula, não existe mágica. O que existe é a situação de que é você buscar se, como é que a gente poderia colocar? Se antecipar o problema. Quando você faz esse planejamento de forma adequada, quando você faz esse planejamento intersetorial, né, entre as secretarias, consequentemente termina fazendo com que a coisa ela venha a ser mais fácil, mais rápida, tá? Equipe de planejamento da contratação, um integrante técnico, né, o especialista, servidor que entenda tecnicamente aquilo que será adquirido, integrante requisitante, servidor que representa a área requisitante, a solução que conhece o problema, que deve ser resolvido com a contratação, tá? Então percebam que não existe aquele negócio do rei sou eu, não existe aquele negócio de uma só pessoa ser responsável por fazer tudo. Quando ocorre esse tipo de situação, vai dar problema, vai atrasar, vai procrastinar. Ou seja, por isso que a gente falou lá atrás, segregação de função. Se vocês conseguirem agora pegar o mês de dezembro, né, que está finalizando o ano, e fazer essa divisão do que cabe cada um, e conseguir tentar, pelo menos, buscar fazer esse planejamento prévio com relação à questão 2023, vocês vão ver que vocês vão estar saindo na frente de muita gente. E muita coisa vai poder ser evitada, que são os maiores problemas que a gente verifica lá no tribunal. Quais? Pagamento indenizatório, contratação emergencial, tá? Ou licitações cujos valores não foram obedecidos, ou seja, com sobrepreço, tá? Que infelizmente ainda acontece. Algumas situações proibidas, né? Que pela nova lei 1433. Falta de capacitação. Graças a Deus vocês já estão saindo na frente. E aí, amigo, não é missa que for presente, mas parabenizar aí o prefeito pela questão da capacitação. Eu acho que vocês são os primeiros municípios que resolvem vir a realizar a capacitação dos servidores da 1433, né? E às vezes muita gente está apostando nas fichas de uma eventual prorrogação, coisa que não vai acontecer, né? Contratação, como é que eu faço essa estimativa do valor da contratação, né? Dessa estimativa prévia do valor,
é que a gente tem que ter a cautela de como é que vai ser realizado, tá? Por exemplo, aproveitando os amigos da engenharia, o pessoal da engenharia já é mais fácil fazer essa estimativa, justamente pela tabela, né? As tabelas referenciais que tem, por exemplo, a SINAP, né? E outras tabelas referenciais que podem vir a servir como base para aquilo ali, tá? Mas somente serviço de engenharia que você teria isso, nos demais não. Na ETP você já tem que trazer uma estimativa de preço, tá? Ora, mas como é que eu vou ter essa estimativa de preço antes de solicitar uma cotação de preço? Essa estimativa de preço ela vai vir justamente baseada em situações que o próprio município já faz, tá? Então, por exemplo, tem algumas situações que fica fácil de você fazer esse referencial. Combustível, geralmente o referencial é ANP, né? Serviço de engenharia, as tabelas referenciais. Isso aí pela atual legislação. Pela Lei 14.133, tá? É que tem que ter uma cautela ainda maior, porque já imaginou se eu levo em consideração só com a questão do serviço, sem essa questão do fracionamento, de um serviço de, por exemplo, que eu hoje estaria em 55 mil, eu não precisaria mais fazer licitação para aquilo ali. E o serviço pudesse ser prorrogado por 10 anos, eu passaria 10 anos sem realizar a questão da licitação. E qual o risco que se tem com relação a isso? Justamente fatores que ensejam na questão do reequilíbrio desse contrato. Ora, se houver uma situação de reequilíbrio de contrato, esse valor ele vai ultrapassar. Se esse valor vai ultrapassar o limite da dispensa, também terminaria estando errado. E aí essa regrazinha que vem da 8666, a 14.133, ela também terminou trazendo, tá? Ou seja, justamente aquilo que a gente falou no início do curso, questão do planejamento, tá? Se eu não faço esse planejamento prévio, lá na frente pode ser que venha a dar problema. Para fins de quantificação sobre o preço, não é possível comparar o preço de uma contratação regular com de uma contratação emergencial. Isso aqui é fantástico, viu, pessoal? Essa decisão aqui. Por quê? Reforçando mais uma vez, se vocês vão para serviços, como vocês para o ano vão começar a usar a 14.133, sabe que o prazo é até 10 anos, coloca já até a situação de variáveis com relação a essa questão de reequilíbrio de preço, tá? Porque quem é que no mundo iria pensar algum dia que a gente ia vivenciar a questão do Covid, né? Nunca ninguém ia imaginar isso aí. Nenhuma empresa conseguiu manter o preço, se todos os insumos aumentaram e muito. Mas vocês vão ver daqui a algum tempo várias ações, às vezes midiáticas, dizendo, desvio de recursos não sei aonde com relação à questão do Covid. Ora, se no processo está comprovado que era aquele valor da época, não tem o que se questionar, né? O problema é que o pessoal, mais uma vez, esquece de deixar lá justificado essa situação. Mas foi um prazer muito grande. Podem, vocês têm o meu contato lá no slide. Contem comigo para o que vocês precisarem, tá? Para mim foi um grande prazer, sempre uma grande honra poder estar conversando com os servidores. Agradecer o município aí na pessoa do nosso PGM forte, tá? Arthur, e é isso aí. Só deixar esse pensamento aí para vocês, final, e só antes da gente finalizar, bater aquela velha foto do marketing, né? E o nosso amigo procurador vai fazer o sorteio, mas esse pensamento aí que é um pensamento antigo, né? A insanidade é sempre fazer as mesmas coisas esperando obter resultados diferentes, né? Então, vamos tentar sair um pouquinho da caixa, fazer um pouquinho diferente, que eu tenho certeza que a coisa vai fluir melhor. Beleza? Muito obrigado, galera.